Oi, tudo bem? Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos falando de Atos. Iniciamos ontem no capítulo 16, onde Paulo, tirou o espírito maligno daquela moça que estava dando muito lucro aos seus senhores. E olha que ele estava indo para a igreja. E diante disso, ela que ficou atazanando ele, o maligno, ele foi preso. Só que Deus tinha um propósito. E ontem eu falei que Deus naquela situação tinha um propósito. Hoje vamos terminar. Capítulo 16 de Atos, hoje vamos do 25 ao 40. O tema hoje é: os propósitos de Deus serão cumpridos. Eu não sei o que você está passando, não sei. Pode ser a maior luta, mas são propósitos que Deus vai cumprir na tua vida. Então o segredo é ficar de boca fechada e adorar. E você vai ver isso na palavra. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? A partir do 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Veja que aqui eles estavam presos, com os pés no tronco. Mas perto da meia-noite, qual foi a atitude deles? Chorar? Murmurar? Reclamar? Não. Foi louvar e orar. A hora mais difícil da nossa vida é a hora de louvar, é hora de adorar, é hora de exaltar o nome do Senhor. De repente, sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Meio à dor, meio ao seu sofrimento, independente do que você esteja passando, Deus age de repente. E quando ele chega de repente, tem aquele terremoto, aquele tumulto, aquele rebuliço, que às vezes você se assusta. Mas não é para se assustar. É para continuar louvando e orando. Aí os alicerces do problema serão destruídos. E logo se abrirão portas para você. Porta de desemprego está sendo aberta para a porta de emprego. Dificuldade no lar, filhos ou filhas viciados ou afastados do evangelho. O Senhor faz prisões cair por terra. O Senhor faz prisões do vício, da desobediência, tudo cair por terra. E Deus abre as portas da vitória. É só orar e louvar, como fazia Paulo e Silas. Estavam presos pelos pés no tronco, não esqueça disso. Então, acordando o carcereiro e vendo aperta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porque se aqueles presos tivessem sido fugidos, o que é que ia acontecer? Ele ia ser morto. Aí ele pegou a espada para se matar. Mas na nossa dor, a gente tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada do Espírito, o escudo da fé, a preparação do Evangelho da paz. Está lá em Efésios 6, do 10 ao 18. E era justamente essa espada que Paulo e Silas estavam usando. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Não era para Paulo se revoltar e fazer que todos fossem embora e ele e Silas? Não. Porque aqueles homens tirassem eles do tronco para fugir todos? Não. Ele estava orando, ele estava louvando, e ele disse ao carcereiro: não faça-se mal nenhum, estamos todos aqui. Ele não quis que aquele homem que prendeu ele fosse morto, porque é o testemunho, é o perdão que a gente tem que liberar. Isso não quer dizer que quando a gente libera perdão, a gente está junto, não. Mas não deseja mal, não mente, não calunia, E aqui ele disse: não faça mal nenhum, porque nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostou-se antes Paulo e Silas. Ele pediu luz o quê? Para que acendesse a luz. E quando ele viu Paulo e Silas com aquelas atitudes, ele se prostrou. Qual é a minha e a tua atitude diante da luta? É adorar? É louvar? É fechar a boca? É ficar no nosso canto? Porque se for isso, o nome de Deus será glorificado. E a nossa luz, ele pediu luz porque estava no escuro. Porque quem não tem Jesus não tem paz, está nas trevas.
Mas quem tem paz no meio da turbulência está debaixo da luz do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo, que é a luz do mundo, que ilumina a minha vida e a tua. E Paulo e Silas, mesmo preso, com os pés amarrados em tronco, eles estavam com a luz do mundo ao lado deles. Seja qual for a dificuldade, a luz do mundo está aí perto de você. É só orar e louvar. Glória a Deus. Tirando-os para fora, diz: Senhores, o que é necessário que eu faça para salvar? Veja o que eles viram. O testemunho de Paulo e Silas foi tão tremendo que eles: o que é que eu faço para ser salvo? Olha a atitude de Paulo e Silas. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele não foi culpar o homem porque estava preso ali, não. Eles aproveitaram a oportunidade para pregar. E naquele momento eles entenderam o propósito. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Eles não foram presos, mas Deus tinha um propósito. Então, seja o que for que você esteja passando, uma dor, uma tristeza, uma angústia, uma solidão, calúnia, mentiras com seu nome, Deus transforma tudo isso em bênção. Ele tem um propósito. Tem calma. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Aquele carcereiro levou eles para casa. E ali ele pregou para toda a sua família. Você entende que cada dor, o Senhor está no meio dela, fazendo uma obra completa. Não murmure, não se desespere, que em meio a essa turbulência, é em meio a essa dificuldade que Deus está chegando. Lhe pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado eles todos seus. Veja que lavaram, né, o machucado deles, mas naquele momento, mesmo no meio daquela dor, todos foram batizados. Porque eles não se preocuparam porque estavam sendo presos e caluniados e foram esbofeteados. Eles entenderam do propósito do Senhor. E ali eles pregaram e fizeram a obra do Senhor. O inimigo na minha e na tua vida só levanta para cair. Quem tem a chave das piores coisas, que é da morte do inferno, é o Senhor. Então essa dor, essa tristeza vai passar. A chave da vitória está sendo aberta por Deus. Tu crê? Se creres, verás a glória de Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram os soldados, dizendo: solte aqueles homens. No outro dia, os magistrados mandaram soltar eles. Por quê? Porque a obra já tinha sido feita, né? O propósito de Deus tinha sido cumprido. Então essa prisão tem um propósito. Essa prisão tem um milagre. Na hora certa o Senhor chega. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados que mandou que soltasse agora, saiam e idem em paz. Quer dizer, os magistrados, aqueles que mandaram prender, mandaram dizer: solte eles, para eles irem em paz. Mas Paulo replicou: olha quem entende de lei. Açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, os lançaram na prisão e agora encobertamente nos lança fora. Não será assim, mas venha eles mesmos tirar-nos para fora. Porque Paulo conhecia de lei. E Paulo sabia que homens romanos não poderiam ser presos sem antes ser condenado. Tinha que ter uma defesa primeiro. Por quê? Porque o Senhor dá honra a quem tem honra. Em outra época, Paulo mandava matar os cristãos. Mas o Senhor não leva em consideração o que aconteceu na minha e na tua vida no passado. O que a gente pecou no passado ficou no lago do esquecimento. Paulo agora ia ser honrado porque não era mais um matador, não era mais um caçador de cristão, era um servo do Altíssimo. Então quem te aponta: olha, o teu futuro, o teu passado e o meu, nunca leu Bíblia. Pode ter 20 e 30 anos de crente, mas não sabe o que é servir a Deus, porque não conhece a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo, né? O que é que a Bíblia diz? Madalena quem era? Foi perdoada e passou a seguir Jesus. E Zaqueu, que cobrava impostos absurdos, que é dito conhecido como ladrão. Jesus foi na casa dele, salvou ele. Quem era Paulo? Né? Exatamente quem estava agora exigindo respeito. O Senhor não vê como o homem vê.
nosso pecado é jogado no lago do esquecimento. Então, se alguém está te acusando, é porque não conhece a palavra. Porque Deus dá honra a quem tem honra. Deus trabalha e transforma a maldição em bênção. Ele não está preocupado com o que você foi, não. O teu passado ficou. Tu estás e eu também no presente agora. Somos filhos do Altíssimo. Temos sangue real celestiais. Somos príncipes e princesas do Senhor. Os soldados foram dizer aos magistrados estas palavras e eles temeram, ouvindo que era romano. Olha aí, as autoridades temeram, porque é assim que Deus faz. Deus pega o que não é e faz ser. E Deus envergonha o inimigo. Vindo, lhes dirigiram súplicas, então, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Além deles mesmos vir, suplicaram a Paulo e Silas, quer dizer, pediram desculpa e pediram que ele fosse embora. Mas foi os mesmos que atacou, que veio tirar eles, porque Deus envergonha o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquele povo quando saiu do Egito, que deram a ele bacias de ouro, de prata? Porque é assim que o Senhor faz. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, vendo os irmãos, confortaram e depois partiram. Veja que quando eles saíram da prisão, deram testemunho de tudo que aconteceu, confortaram aqueles que estavam tristes e fizeram o quê? Foram embora. Foram fazer missão em outro lugar. Então, meu irmão, se alguém te acusa pelo teu passado, não conhece a palavra de Deus. E se for crente, pior ainda. A gente tem que estar na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Paulo exigiu. E foi as autoridades que prenderam eles, que mandou, que foram lá suplicar para eles ir embora em paz. Porque eles souberam que mexeram com as pessoas erradas. Quem mexe com o servo de Deus, fez servo de Deus, mexe com as pessoas erradas. E Deus é o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso promotor, o nosso primeiro-ministro, Ele é tudo. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos dele. Ele não está interessado no meio do teu passado, não. Ele está interessado no que a gente faz para ele, porque ele escolheu a gente, capacitou para uma grande obra. Aleluia. Para terminar aqui, Isaías 43, 13. Tem tudo a ver com o tema que eu coloquei. Os propósitos de Deus serão cumpridos na minha e na tua vida. Lembre que aquela situação toda era para a família do carcereiro e ele ser salvo. Aleluia. Aí diz aqui Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deixa Deus agir. Essa situação no teu lar, essas enfermidades na família, que Deus quer salvar. Esse que você disse a você que nunca mais volta para a casa de Deus, é esse que vai ser um Paulo. É essa que vai ser uma Ruth. Continua adorando e glorificando. Porque foi na prisão, no cárcere, com os pés amarrados no tronco, que eles adoraram e oraram. E as cadeias caíram por terra. E o propósito foi cumprido e a vitória chegou. E não é diferente comigo e contigo. Tu crês? Se creres, verás a glória de Deus. A paz do Senhor. Aleluia.